Sejam bem-vindos ao ConstruiCast. O episódio de hoje é um oferecimento Produtora Infinity Plus. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ConstruiCast, o podcast da indústria da construção, arquitetura e engenharia. Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante que é recuperação de fachadas de prédios, de casas, enfim, recuperação em geral é o tema do podcast de hoje. Para falar sobre o assunto, eu trago aqui um engenheiro. Eu recebi até algumas perguntas nas redes sociais, enfim, até falando que ele é aventureiro, que gostaria de trabalhar um pouco nessa área por conta da aventura que ele vive, mas acho que vocês vão descobrir que isso não é uma aventura, isso é sério. Enfim, vamos lá. Para falar desse assunto, eu tenho a honra de falar aqui com Lucas Bezerra, que é diretor da Obradec Engenharia. Lucas, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Paulo. Para mim é uma honra, né? Agradeço muito aí pela oportunidade. Eu queria que, assim, para dar início ao nosso podcast, eu queria... Como que surge, né, esse desejo de preservar as fachadas dos prédios? Ou é uma coisa de criança, um desejo de criança, de fato, de se aventurar aí nas alturas? Nas alturas, né? Então, Paulo, bom, desde lá do início, né? Começar do começo. Eu venho de uma família bem simples, né? Eu sou de Guarulhos. Então, meu pai pedreiro, minha mãe é empregada doméstica. Então, de fato, o meu primeiro contato com obra, né, foi com meu pai. Desde os 10, 11 anos, meu pai já me levava para as obras, já trabalhava aí como ajudante pedreiro, mas mais atrapalhava, né, do que ajudava. E nesse período, acho que eu já estava com uns 12 anos já, tinha uma pessoa próxima da família, né, que já trabalhava nessa área de restauração de fachada. E um certo dia, né, eu sempre gostei muito de computação gráfica, enfim, desde criança. E eu tinha, uma conversa de adulto que eu tinha pegado no ar lá, que eles queriam mostrar como que um prédio, né, ficaria depois de pintado já para o cliente. E eu fui para casa com aquilo, tá? Na época eu não tinha nem computador, fiz na escola até. Isso com quantos anos, mais ou menos? 12 anos. Então fiz um projetinho no Photoshop lá e a pessoa nem imaginava que eu estava ouvindo aquilo. Eu falei, aquele dia eu ouvi você falando tal, que você queria ver o prédio pintado. Peguei um prédio na internet, estava assim, pintei, ficou dessa forma. Então eu falei, eu vou falar com seu pai, se você quiser trabalhar para mim, você vai trabalhar para mim. Então, eu comecei num escritório, né, trabalhando no escritório de uma empresa, que uma das especializações era restauração de fachadas. E aí que desencadeou, né, essa paixão aí que eu tenho até hoje por essa área. Então, só para contextualizar, tudo começou a partir de uma habilidade que você tinha com informática. Você pegou uma foto de um prédio antigo, reformou ele de forma digital, ou seja, melhorou aquela fachada, e a partir daí essa pessoa... Surgiu essa oportunidade porque que ninguém fazia na empresa. Tipo, claro, executava projeto, enfim, mas foi uma coisa que eu fiz rapidinho ali, mostrei para mostrar para o cliente. E então foi uma oportunidade que acabou se criando, né? Porque o cliente conseguia enxergar, né? Ou seja, o que eu tenho, né? E o que pode se transformar esse empreendimento. Exatamente para agregar numa reunião, enfim. E a primeira pergunta é como funciona o processo de restauração de fachadas, né? Como surge, de onde surge a necessidade, como que o cliente chega até você, como funciona a busca, né? Ou seja, como que vocês buscam clientes, enfim. O condomínio hoje ele procura uma empresa para fazer restauração de fachada, manutenção predial, enfim. Hoje bastante gente aí chama de diversas situações. Quando acontece algo grave, quando alguma coisa desplaca da fachada, atinge um carro, atinge uma empresa vizinha, uma casa vizinha, ou até mesmo cair e machucar alguém. Aí espera chegar nesse nível, né, esse grau de deterioração da fachada para poder procurar uma empresa. Então é aí que a gente entra. E como surge assim, esse desejo de manter, né, acho que manter a cidade de uma forma esteticamente mais atraente? Sim, tem uma lei, né, que a lei prevê o prédio fazer esse tipo de manutenção da fachada a cada 5 anos. E tudo bem que hoje a nossa fiscalização não é eficaz, né, nessa área, que a gente acaba encontrando um condomínio com 20, 30 anos aí que não faz uma manutenção.
Porém, essa manutenção preventiva, né? A gente fez uma restauração de fachada hoje. Então, a nossa própria empresa já oferece, falou, ó, daqui 2 anos a gente faz um teste de percussão, enfim. O que seria o teste de percussão? O teste de percussão é quando um pintor, um cordeiro, um profissional, o nosso funcionário, desce na fachada ali fazendo a identificação de som cavos, né? Ali com aquele martelinho de teste de percussão batendo em 100% na superfície da fachada. Então ele vai fazer a identificação de som cavos, de trincas, de fissuras, de toda a patologia que pode estar existente ali na fachada. E a gente faz um mapeamento, né? O posicionamento de todas essas áreas, né? A gente acaba fazendo um projeto e um laudo para mostrar para o síndico, ou até mesmo numa reunião final para os moradores, que de fato ali onde que tá tendo essas patologias existentes na fachada. Que é uma coisa que não acontece muito hoje, viu, Paulo? Porque infelizmente também os condomínios condomínio, quando eu falo em condomínio é tanto residencial, comercial e industrial, tá? Lucas, e quando você identifica alguma patologia, sei lá, imagina que eu estou num andar, sei lá, no 9º andar e eu identifiquei que aquele ponto precisa de manutenção. Quando você faz um reparo, não vai destoar do restante do prédio? Sim. É porque se uma empresa, uma empresa que executou uma restauração de fachada, deu 2 anos, passou 24 meses após a conclusão da obra, acabou surgindo uma trinca, enfim. Naquele tratamento, né, que a gente executa ali para tratar aquela patologia, você precisa finalizar o acabamento do revestimento original do prédio. Então, por mais que a gente tenha aqueles frisos, né, separando a junta de um andar para o outro, que ajuda a gente nessa manutenção pontual, fica a diferença. Querendo ou não, já é uma tinta que ficou exposta 2 anos. Você sol, pega chuva. aquele andar, às vezes ele fica mais claro que Exatamente. o outro. Uhum. Então, infelizmente, tem essa situação. Tá? Mas o teste de percussão hoje, a gente até aconselha, às vezes, principalmente prédio que tem pastilhas, cerâmicas assentadas na fachada, o que a gente observa muito que tem vícios, né, nesses condomínios. O prédio está caindo pastilha, chama uma empresa aí para a gente fazer a restauração de fachada. E não é bem por aí. Antes dessa restauração da fachada, às vezes a empresa pode cobrar 800 mil para fazer a restauração da fachada, porém caiu pontual somente essas pastilhas, caiu 20 metros quadrados de pastilha, um exemplo. Então, não necessariamente está dentro do prazo ainda. O condomínio foi feito a restauração há 3 anos. Então, não necessariamente é obrigatoriamente fazer a restauração total da fachada. Então, esse teste de percussão é exatamente para te mostrar no relatório técnico o que de fato precisa, o diagnóstico que é se dado à patologia que está existente na fachada. E quando uma construtora entrega um prédio, geralmente ele tem uma garantia ali. Sim, 5 anos, né? 5 anos? Isso. Tá, e se acontece alguma coisa antes? Imagina que esse síndico, ele chama vocês ali para fazer esse laudo. Né? Numa situação que precise, sei lá, de repente recolocar uma quantidade X de pastilhas ou fazer um trabalho, sei lá, um pouco mais completo nessa fachada, o condomínio vai ter que pagar isso para vocês ou eles têm que acionar a construtora? Acontece muito, Paulo. O que acontece? Por que eu estou te perguntando isso? Só para contextualizar. Porque teve um caso no litoral de São Paulo que existiam ali 3 prédios e os 3 deram problema. Começou a cair pastilha e não tinha 5 anos ainda. A construtora falava que era por conta da maresia e enfim. Então, eu acompanhei um pouco essa situação, por isso que eu estou te perguntando, enfim. Então, da garantia é o seguinte, acontece muito, até de síndicos, até já de indicações, enfim, que chamam, eu mesmo já fiz bastante laudo referente a obras que tem 3 anos já do prédio construído e a consultora acabou fugindo. Pô, a gente já acionou várias vezes a consultora, surgiu umas trincas lá na fachada e a consultora está falando que é culpa do condomínio. Claro, né? A gente foi chamado exatamente para avaliar isso. Tem situações que o prestador de serviço, o cara chamou uma empresa para instalar uma tela de proteção nas janelas. Então, às vezes, faz a instalação incorreta, então acaba surgindo aquelas fissuras próximas às janelas. Mas aí quem tem que arcar com isso é o morador. Mas aí até você chegar de fazer a avaliação, dar um diagnóstico,
Então já foi o condomínio teve que contratar um engenheiro, né, para fazer teve que descer na fachada. Então assim, tem um custo, né, para você poder avaliar, dar um diagnóstico para chegar no se foi culpa do morador, né? na causa, se foi culpa do morador, se realmente é um custo que tem que ser arcado pelo condomínio. Às vezes a empresa que vai colocar a tela, um erro simples, né? Não faz a calafetação, faz o furo, né, para colocar, chumbar os parafusos da tela de proteção e não faz a calafetação simples ali daquele furo. Então ali ficou uma área desprotegida, né? Ele simplesmente, se a construtora fez a impermeabilização da fachada, uma vez que você fez um furo ali para instalar um acessório, aquela área ali já foi danificada, tá? Tem um furo ali, chuva vai infiltrar água, vai entrar água para dentro do apartamento, enfim. Vai causar outros Exatamente, problemas vai no prédio. percolar, então vai vir soltura de argamassa, enfim. Então, assim, você avalia, diagnóstica, então realmente o morador contratou uma empresa e não fez o serviço corretamente. Então, tem situações que a consultora acaba se isentando disso, mas na maioria das vezes não, tá? A gente, uma vez, aconteceu uma situação de uma trinca e eu fui verificar e era uma trinca que dava desde a área superior até a inferior, que dava na junção ali, né, onde a gente chama onde tem um pilar e não tem aquele ligamento da vedação, da alvenaria, né, da parede com o pilar. Então, acaba saindo aquela trinca até do outro lado, da parte interna. Então, a gente teve que acionar a consultora falou, não, isso não é culpa nossa, tal. Então, eu tive que fazer um laudo técnico, né? E, tá aqui, vocês têm que arcar, tem que refazer. Então, ali foi um caso que a consultora acabou refazendo o serviço. E nesse caso, já aconteceu de você passar por uma situação dessa, você faz um laudo, vocês acabam executando esse serviço e quem paga para vocês ser a construtora? Ou não? Não. Geralmente, quando acontece, é responsabilidade da construtora, ela mesmo se encarrega de mandar a equipe dela fazer o serviço. Bom, aí já parte para uma parte jurídica. Nesse caso, quando eu fiz esse laudo, o condomínio deixou bem claro. Se o engenheiro fizer o laudo técnico e for constatado que a causa é devido ao projeto construtivo, a consultora vai arcar até com o laudo técnico do engenheiro. Então, assim, já vira acaba fugindo um pouquinho sendo da parte jurídica, né? Mas também já aconteceu da consultora falar, se a empresa conhecer algum profissional, a empresa não, o condomínio conhecer algum profissional e quiser realizar o serviço, a consultora paga. Já aconteceu também. Então, mas aí foi coisa tratada entre condomínio e construtora, né? E nesse processo até de preservação, né, do prédio, tendo em vista que você está falando muitas vezes aí de condomínio residencial, onde os moradores precisam, de fato, se atentar a essa questão de qualificação técnica de quem executa os serviços ali no prédio, quais as dicas você daria para esse morador? Sempre que, sei lá, uma empresa for fazer um serviço específico, se atentem a pegar tais informações. Alguns requisitos, né, básicos aí que a gente sempre aconselhando. Se a empresa é idônea. Funcionários registrados, se são capacitados e treinados, né? A gente está falando de serviço em altura. Então, NR35, outras NRs, NR18, né? Os exames também de saúde do profissional, para ver se ele está apto a trabalhar em altura, o ASO, o PCSMO. Referências, né? Já de outros condomínios também, que é muito importante. O que mais? Bom, certidões negativas da empresa, se a empresa tá tudo certinho, né? Referente a dívidas anteriores, se tem algum processo com condomínio, então isso pesa bastante. Então a gente sempre aconselha morador ou contratante final, o síndico, enfim, avaliar bastante essa parte para futuramente aí não tomar algum prejuízo, né? E nessas dicas todas, qual você avalia mais importante? A mais importante? Eu acho que referências, né? As referências aí, a carga de experiência que a empresa acaba de fato oferecendo, né? Falei, a gente está aqui, a gente já executou mais de 1 milhão de metragem quadrada aí dessa área de restauração de fachada, então acho que leva uma segurança bastante. E uma coisa é falar, né? Outra coisa é você pegar o telefone e deixa eu, sei lá, ligar nesse condomínio, deixa eu ver qual foi a experiência que eles tiveram para de repente
evitar passar pela mesma situação. E essa parte de prospecção, o que acontece muito também, até voltando um pouquinho, é exatamente você estar pintando um prédio. Então é um serviço que é muito chamativo. Então todo mundo que passa na rua, caramba, tem um cara pendurado ali, estão pintando. Nossa, ficou muito bonito, o serviço muito... foi executado em um período, né? O pessoal pensa, pô, um prédio deve demorar uma eternidade para fazer a restauração de fachada. Então acontece muito, a gente deixa a placa de identificação da obra, né? E o pessoal, nossa, vocês pintaram o prédio aqui, ficou muito bonito, vocês fizeram muito rápido, e a gente está precisando também, a gente é o prédio vizinho, então acontece muito isso. A gente está fazendo um trabalho bem intenso na região da ABC, em São Bernardo do Campo, né? Então, exatamente devido a isso, a gente acabou pegando prospectando muita obra vizinhas, um prédio do lado do outro, então isso acaba acontecendo bastante. Por conta do resultado de um, você acaba exatamente. Então, automaticamente, eu conheço o síndico daí, pô, ele falou muito bem de vocês, então também é uma coisa que acaba virando um ecossistema aí de... E nesse processo de revitalização, né, da fachada de um prédio, você pode usar uma quantidade de andares, dando exemplo, qual que é o tempo desde do processo que você começa ali, o processo de raspagem, processo de tampar aqueles furos ali, aquelas trincas, até terminar o projeto, até a entrega do projeto pronto? Sim, vamos pegar um prédio aí de 20 andares, né? Um prédio que a gente vê bastante comum, um prédio dessa altura hoje aqui em São Paulo. Então, para fazer as etapas de o hidrojateamento, né? A lavagem da superfície, teste de percussão, tratamento das fissuras e das trincas, restauração do argamassado, impermeabilização e o acabamento final, que seria a pintura. 90 dias úteis aí. Você consegue entregar prédio prontinho. Exatamente. Mas aí você tem que fazer todo um planejamento. Geralmente vocês colocam aquelas telas de proteção ou não? Tela fachadeira, né? Isso. Sim, porque principalmente dependendo do grau que a fachada já está deteriorada, né? Tem fachadas, cada prédio é uma situação. Nunca a gente pega um prédio igual ao outro. Então, tem prédio que, por isso que na vistoria técnica a gente já faz essa identificação. Então, nosso vistoriador, quando for fazer essa obra aqui, vindo a fechar, a gente vai ter um problema de muito material solto, né? Mal aderido na fachada. Então, aquele reboco acaba caindo. Então, tem situações que a gente tem que montar bandejão, né? Tela fachadeira. O que é bandejão? Bandejão seria aquela proteção que fica na saia do prédio, né? Onde tem aqueles ganchos, a gente faz toda uma proteção para o material que a gente solta da fachada não cair no chão ou machucar alguém. É uma proteção. Ali embaixo. Isso. É uma proteção. Não, até para mesmo tem área que... geralmente essa área a gente já deixa fechada, mesmo com bandejão. Mas, bom, a gente está falando de uma altura considerável. Então, qualquer pedrinha que cai, danifica piso, enfim. Então, acaba protegendo, fazendo até a proteção para o piso do estabelecimento lá. E a função da tela de proteção é para evitar que caia alguma coisa, enfim, no prédio vizinho, na rua. Isso, com a altura e o vento, uma pedrinha vai muito longe. E uma curiosidade, acredito que sirva para outras pessoas também. Essa tela, quando você utiliza num prédio, você sempre está usando sempre tela nova ou você acaba reutilizando de forma a reduzir custo aí em outros projetos? Não, a tela ela é muito resistente, então ela tem uma durabilidade. Claro que um ano, né, por dentro de um ano ali você consegue reutilizar a tela tranquilo. Agora, quando você começa a ver que ela já começou a se deteriorar, ela rasga com facilidade, a gente já não utiliza mais. E nesse processo tendo em vista que você tem que trabalhar em altura, é um trabalho arriscado, você precisa de todas essas certificações que você citou, né? Agora seguro também, né? Seguro de vida, seguro da obra também. E qual o desafio de encontrar mão de obra no mercado? E acredito que vocês acabam fazendo o seu próprio, contratando e treinando essas pessoas, é isso? Sim, acontece muito disso, viu, Paulo? A gente acaba moldando o pintor, tem muito pintor, né? A gente fala pintor, mas pedreiro também, aí são vários tipos de áreas aí que a gente acaba fazendo na altura, que não é só pintura. É que acabou dando o nome pintor cordeiro, mas tem pedreiro, tem azulejista, enfim. Mas é uma área que a mão de obra é muito escassa, muito escassa. Então, tem profissional que é funcionário já nosso, que fala, pô, Lucas, a gente quer aprender, quer descer na fachada, quer trabalhar na altura. Então, a gente faz todo um treinamento, né? Quando ele atinge essa capacidade, a gente inicia o processo para implantar ele na fachada.
mas é uma mão de obra muito escassa hoje para você. E como identificar um profissional que tem perfil para aquela situação? Porque tem gente que, de certa forma, também é uma aventura aquilo, né? Sim, então... a gente já teve situações de funcionário não, eu quero... a gente quer descer, ou até funcionário que a gente contratou, funcionário novo. Não, já desci em outras empresas, já fiz trabalho em altura e quando senta na cadeirinha ali, travar. Então você vê que, de fato, não era o que... Não condiz com o currículo que ele passou pra gente. E então, por isso que a gente tem que seguir à risca essas documentações, né? Esses cuidados aí, antes da gente colocar alguém na fachada, principalmente esses exames médicos. Né? Então, e além dos exames, né, que você tem que fazer antes de se aventurar ali, né? Uhum. Estou chamando de aventurar, não sei se esse termo está correto, me corrija se estiver errado. Não, imagina. Tá? Qual que é o primeiro teste para testar se de fato aquela pessoa tem sim aquele perfil? Existe um teste antes de subir num prédio, você vai avançando... hoje eu vou subir 12 metros, amanhã eu subo 18, amanhã eu estou em 70 metros, enfim. É que na verdade é um conjunto, né? Toda essa parte que a gente fala de exame médico, as NRs, as normas também que a gente fala, na verdade é um treinamento que ele tem. Né? Um treinamento principalmente da utilização de EPI, que é o item mais importante que a gente fala em trabalho de altura, né? O risco de acidente é muito alto. Então, todo esse conjunto de exame médico, com treinamento... toda essa parte, todo esse conjunto tem que ser 100% o funcionário tem que ter tira a capacidade para ter concluído, né? Para de fato a gente chegar na altura do prédio lá, na cobertura e falar, a gente vai descer. Você está apto a descer. Mas não tem. Claro que a gente tem funcionários aí que falam, bom, de 30 andares eu não desço. Se for até 12 eu desço. Eu já desci, a primeira vez que eu desci foi num prédio de 4 andares e eu travei. Né? Eu falei, fiz todos os exames e tal. Já tinha tido o treinamento já, mas nunca tinha descido. Eu falei, bom, vou descer, perder esse medo. Então, de primeiro ali eu fiquei com medo e tal. Eu falei, isso aqui não é pra mim não, eu subi de volta. Mas depois, e tem gente que fala, você desce no de 5, você desce no de 30, no de 40. Aí eu já não concordo. Porque a altura, mexe, muito, não sei se é psicológico, enfim, mas... Se falar pra mim descer no de 40, eu também já... Ô, Lucas, mas existe uma técnica, você tá ali executando aquele trabalho, não vou olhar para baixo. De repente, não sei, não, é muito natural, você, não. Como não, que no início sim. Assim? No início talvez sim, acho que quando a primeira vez que eu desci num prédio... a primeira vez que eu desci num prédio, né, maior do que esse de 4 andares que eu comecei, tinha 17 andares, ali na região de Moema. E, na verdade, foi uma técnica que eu desenvolvi comigo mesmo na minha cabeça, exatamente disso, não olha para baixo... Não precisa ter pressa de chegar lá embaixo, mas quando você sentei na cadeirinha, eu falei, meu Deus do céu, não vejo a hora de chegar lá no chão. Então você quer fazer o serviço, caramba, falta, você olha para baixo e tem mais 15 andares pra você chegar lá. Mas é uma coisa que acaba se tornando natural. E você só desce, né? Você não... Para subir... Não, aí depende do tipo de ancoragem, né? Hoje, como eu falei anteriormente, a gente tem balancinho. Tem uma cadeirinha também que é de catraca, que é uma cadeirinha de aço, que ela tem uma manivela. Então, você pode fazer ancoragem via cabo de aço. Então, em vez de você descer, você vai fazer a ancoragem lá em cima, né? E lá embaixo você vai instalar a cadeirinha, você senta na cadeirinha e você vem subindo. Você que faz isso, você que executa ali esse processo. Você que ficava alguém lá em cima controlando, fazendo... Não. Você mesmo vai controlando. Mas, assim, já seria um procedimento que é mais lento. Então, é mais, às vezes... prédio que tem aquele beiral, né? Às vezes o prédio fez um telhado mais diferenciado e deixou aquele beiralzão saindo da fachada do prédio. Então não tem como a gente fazer aquela ancoragem. Mas já é previsto, já na laje, a construtora deixa alguns pontos de ancoragem, alguns furos. Então ali você consegue fazer a ancoragem desse cabo de aço. Aí não tem como você descer do telhado e sentar na cadeirinha. Então você tem que vir de baixo para cima. Só que é um processo mais lento, né? E esse processo de segurança, você nunca trabalha com cabo de aço só, né? Sempre com dois, né? Sim, você vai ter um cabo, né? Que tá onde está instalado sua cadeirinha, né? Que é o seu transporte vertical. E você tem uma corda que a gente chama de vida de linha, né? Na linha de vida. Que é onde você acopla o seu trava-quedas, né? Aí se
sua cadeirinha tiver algum problema, você fica aí no trava-quedas, né? Fica segurado no cinto e no trava-quedas. Esperando alguém vir ali te O bombeiro buscar. chegar para resgatar. E já aconteceu muito, já, viu? Essas situações. Eu tenho aqui uma pergunta que veio da internet. Ela é uma engenheira, Cássia Ribeiro, ela é de Roteiro, Alagoas. Não sei se você conhece, é uma cidade ali perto de Maceió, próximo à Praia do Gunga. Meus pais são de lá, então provavelmente eles devem conhecer. Ela pergunta o seguinte, ela pergunta se já teve algum projeto que você pensou em desistir do contrato quando você se deparou ali com situações que você imaginou que era uma coisa, mas na hora da execução, opa, entrei numa roubada. Bom, eu não vou falar roubada, porque é difícil a gente entrar num projeto e não falar, quebramos a cara. Claro que no começo, acredito que todo mundo que iniciou um empreendimento, em alguma situação chegou numa certa dificuldade. Mas foi uma situação de uma obra de pastilha, que por isso que hoje a gente já não faz não comete esse mesmo erro. A gente foi contratado para fazer uma restauração de fachada, porém não foi feito o projeto. Não foi feito o teste de percussão, não foi feito um descritivo memorial anteriormente que equalizou todas as empresas que foram concorrentes. Então eu, de fato, me contrataram por ser o mais barato. Mas aí, contrato fechado já, aconteceu, tem alguma coisa aí. Então, quando a gente começou a fazer o serviço, foi algo que a gente considerou foi 25 metros de pastilha que seriam substituídas, teve mais de 120. Mas aí você tem adicional. Sim, mas saiu muito fora, muito fora. Então, por isso eu falo, hoje aconselho muito os condomínios a isso. Você pretende fazer qualquer tipo de serviço, a gente está falando de uma restauração de fachada, não é um serviço barato. Então, contrata um engenheiro, uma empresa que tem especialidade em fazer um projeto, né, de teste de percussão, para exatamente mostrar para o síndico, para os moradores, as patologias que o prédio vem sofrendo. Porque você consegue equalizar, na verdade você vai até consegue minimizar custo. A empresa às vezes pode cobrar uma coisa que realmente não precisa fazer no prédio. Então, uma vez que você tem um laudo técnico, que o condomínio, a fachada, da edificação, precisa ser feito esse tipo de execução de serviço, tá? Para parar as infiltrações que está tendo, tratar as trincas. E esse laudo é repassado para as empresas que vão concorrer. Então, automaticamente, você consegue equalizar. Então, primeiro processo, você contrata essa empresa para fazer o laudo técnico e após esse laudo... Faz uma avaliação, um diagnóstico. Fala, o condomínio precisa executar esse tipo de serviço. Então, todas as empresas envolvidas nesse bid, eles têm, ou seja, uma informação mais precisa para seguir com aquele orçamento, consequentemente, ter um orçamento mais equilibrado, eu diria. Exatamente. Então, porque é igual trinca. Hoje tem esse vício. Como tratar uma trinca? A gente tem um manualzinho aqui que é só abrir, aplicar um produto flexível e fechar e pintar de novo. E não é bem por aí. Então, por isso que entra o engenheiro ali para avaliar o que está fazendo surgir essa trinca. Como que foi o que eu falei, que a consultora acabou não fazendo a amarração ali da parede com o pilar e acabava se desprendendo ali conforme a parede já trabalhando com a movimentação, o clima, enfim. Então, assim, se você acabar fazendo essa manutenção, né, esse tratamento dessa trinca de modo convencional, você vai secar gelo. Então, às vezes, as empresas chegam, avaliam o prédio lá de baixo, vamos cobrar em um precinho aí do mercado aí, e às vezes, de fato, não sabe o que realmente está causando aí essas patologias na fachada. E nesse processo de recuperação, tratamento de trinca, né? Vamos falar assim, que entra diretamente nessa questão de impermeabilização também. Quando você passa um orçamento, você já especifica o fabricante, o tipo de produto que você vai utilizar naquele tratamento? Por que eu pergunto isso? Porque, enfim, na indústria você tem vários fornecedores. Sim. Né? Então, você tem um fornecedor que, sei lá, de repente... uma seringa, né? Uma seringa daquela pode custar R$100, a outra pode custar 20. Isso vai influenciar diretamente no orçamento. Existe essa indicação, eu vou usar tal produto de tal fornecedor, de tal fabricante? Sim, ou não? Claro.
Nas nossas obras a gente são 100% com fornecimento do nosso material. Por quê? A gente, por exemplo, uma restauração de fachada, a gente dá uma garantia de 5 anos após a obra concluída. Até mesmo que esse período é por lei, né? Não que o condomínio não precisa fazer uma manutenção preventiva no intervalo desse período. Então, assim, a gente tem que trabalhar com empresas que trabalham com materiais premiums, né? Principalmente a tinta, os materiais para fazer o selante, para fazer o tratamento dessas trincas. Então, assim, são empresas... a gente sempre procura as melhores do mercado, né? Por exemplo, as tintas. Hoje a gente trabalha só com 4 fornecedores, né? Então, são empresas que dão todo o suporte. Passou 2 anos, a tinta sofreu uma despigmentação. E não era, até a gente teve uma situação com um fornecedor que deu 2 meses, a tinta ficou diferente, né? De um tom de uma que a gente aplicou na fachada da frente e da lateral, sendo que a gente comprou só um lote. Então a empresa veio, realmente a gente teve problema nesse lote, a gente vai pintar o prédio novamente. Então arcou com todo o custo. E nesse caso, desculpa te interromper, quando você utiliza um tipo de tinta de um fabricante, é importante que você utilize o Prime... Sim, tudo que vem antes do mesmo fabricante, como que funciona? Só para que eu entenda também isso. Porque vai vir um técnico do fornecedor, né, dessa empresa, e vai avaliar. Simplesmente ele não vai chegar e falar, não, a gente paga tudo aí, vai fazer a obra de novo. Ele vai avaliar. Então, para isso, a gente tem que ter, eles vão lá no diário de obra, num relatório técnico, enfim, que foi feito durante a obra, e ver de fato o que foi aplicado anteriormente. Se você vai pintar com uma tinta souvenir, você tem que ter utilizado um impermeabilizante, né, o selador, enfim, da Souvenir, que seria o Suviflex. Então, são produtos que, para você ter essa garantia, você precisa estar ancorado aí com Prime. Você vai aplicar uma tinta, tem que ter o Sido Prime da mesma fabricante. Então, tem isso. E quando a gente estava falando, né, da importância da qualificação do morador, procurar ir atrás de informações, enfim... Nesse caso, quando você assume a responsabilidade com a indústria, essa indústria também ela cobra de vocês a qualificação desses profissionais, correto? Para ela conseguir, de fato, teve um problema, legal, nós pegamos todas as certificações da empresa, os profissionais que executaram o serviço, eles de fato estavam capacitados, né? Então, dessa forma, sim, eles assumem o custo em caso de alguma patologia. Sim, como eu falei, é uma avaliação que o técnico dessa empresa faz, que é bem minuciosa mesmo, tá? Então, é por isso que a gente trabalha só com essas empresas que são grandes no mercado. A gente está falando essas 4 que eu citei de tinta, hoje são as principais no mercado. Então, a gente sabe que são empresas que a gente pode contar, que a gente vai ter todo o suporte aí, o pós-obras, né? E durante a obra também. E todas elas oferecem todo esse material, né, de base. Sim, né? Nossa, eles vão na obra, faz o levantamento de quanto material vai precisar, enfim, tudo bem que são coisas que a gente já tem que ter o quantitativo já que a gente vai utilizar, mas se a gente precisar, todo esse suporte, assim, qualquer uma dessas empresas. Lucas, e nesse processo de treinamento, né, de seus funcionários, a indústria ajuda muito nesse sentido ou vocês que têm que arcar? Isso é uma pergunta que eu faço muito, tendo em vista que é importante o envolvimento da indústria, né, na formação de novos profissionais, porque esse profissional que está hoje com você, amanhã ele está com outra empresa. Então, por isso que eu sempre faço essa pergunta para as pessoas que vêm aqui. Sim, né? A gente tem principalmente, né, você perguntou referente se a indústria avalia de como foi aplicado a tinta, por exemplo. Então, hoje tem diversos treinamentos, né? Anual, mensal, aí claro, vai depender muito da empresa, procurar esse tipo de suporte da indústria, mas tem sim, isso não deixo nenhuma de fora, de todas essas áreas aí que a gente trabalha, dessas empresas, tem esse suporte sim, de treinamento, enfim. Eu tenho mais uma pergunta aqui, acho que você deve ter mais algumas. Sim, eu tenho também. Algumas aqui também. Eu vou só passar uma que é do Isaac Barros, ele é mestre de obras, ele toca algumas obras aí pelo Brasil, e ele pergunta o seguinte: eu como coordenador de obra, como mestre de obras, enfim, o que a gente pode fazer, né, num processo de construção para facilitar uma manutenção depois? Tudo bem que isso já está determinado em projeto, né? Ou seja, mas como que eu posso auxiliar, né, meus colaboradores para facilitar esse trabalho de vocês depois numa possível manutenção?
Sim, norma, tá? Eu sempre costumo, a gente vai executar certo tipo de trabalho, então a gente sempre tenta fazer de acordo com a norma, exatamente porque a gente sempre, não pensando, a gente que pode fazer essa manutenção futuramente, até mesmo para o próximo, porque hoje a gente pega muita construção acho que o pessoal executa a obra, fala, quem for fazer a manutenção que se vira, né? Então acaba dificultando muito uma coisa que talvez seria simples, e acaba dificultando muito exatamente por essa falta de, né? Não sei nem qual seria a palavra certa aí, de profissionalismo, enfim. Então a gente sempre tenta trabalhar de acordo com a norma ali, do que você está executando, né? Para a gente trabalhar de forma visando a manutenção futura. E suas perguntas agora, vamos lá. Tem bastante aqui, deixa eu só separar Seleciona aí algumas. Uma que a gente estava conversando, como faz prospecção, nunca encontra o síndico na portaria. Então, assim, são situações que a gente acaba, como eu falei, a gente tem equipe para fazer essa prospecção, né? A gente tem representante técnico, a gente também, essa parte de esse campo, né? Onde a gente já está trabalhando, então a gente explora bastante, né? Os prédios ali próximos, ali, os vizinhos. Nesse campo da prospecção, você não daria dica de utilizar mais a internet? Então, uma coisa que mudou na cara da Obradec muito, né? Principalmente na minha parte profissional, foi o Instagram, rede social, né? Por indicações de amigos. Eu seguia também um amigo que é até pintor, né? Ele faz um trabalho muito, muito legal nessa área no mundo da pintura. E ele falou, Lucas, caramba, mostra mais o trabalho na internet, tal. E eu era mais raiz nessa parte, eu não botava muita fé. E eu também não gostava, não tinha jeito, nossa, mas eu tenho que colocar minha cara para gravar. Então, né, quando eu comecei ali, eu não me gravava, mostrava mais a execução da obra, né? Tirava aquela parte monótona, aquela parte técnica, né? A gente está executando, tal, utilizando, fazendo esse tipo de laje, enfim. Então, a gente acabou humanizando mais essa parte do Instagram, mostrando o dia a dia da obra, né? Mostrando que a gente passa alguns perrengues também, então acabou agregando muito aí a questão de prospecção de cliente. Tá vindo muito cliente via essas redes sociais. E quando vem pela rede social, muitas vezes você não faz um rastreamento. Às vezes o cara digitou lá no Google, caiu no seu Insta, caiu no seu Face. Sim. Então, Lucas, e o que você identificou nesse processo quando você resolveu, né, digitalizar a sua empresa de fato? Esse processo, né, de você mostrar o dia a dia, tá mostrando a cara, você acha que isso criou uma conexão muito maior com aquela pessoa que contrata, com aquelas pessoas muitas vezes com moradores desses prédios, eles indicam isso para o síndico? Sim, Como muito. que você vê isso? Na verdade, aquela situação, a gente mirou numa situação e acabou vindo outras juntas. A nossa intenção desde o início foi, né, visando prospectar cliente. Só que acabou agregando outras situações também. Muito estudantes me procuram, né? Às vezes eu comento, né? A gente conversa um pouquinho sobre de como eu comecei, né? Comecei pequeno, né? Então o pessoal às vezes, muito estudante procura, fala, você consegue me dar alguma dica? Ou até mesmo dá pra gente se encontrar, posso ir na sua empresa para conversar. E assim, foi uma oportunidade que eu, pelo menos, uma área que eu sou apaixonado desde o início, né? E hoje, o que a gente mais tem em São Paulo é Arranha-Céu, então, né, o que tem mais prédio aí pra gente, tem muito prédio aí pra gente fazer restauração de fachada. Então, é uma área que, você trabalhando aí certinho aí, é uma área muito boa, né? Só tem a crescer. E mais uma pergunta, você quer Sim, responder? Bom, de garantia. A garantia prevista em lei, o que cobre após os serviços. Essa parte é muito contratual. O pessoal usa, mas a lei prevê que o condomínio tem que fazer a restauração de fachada a cada 5 anos. Então, a sua garantia tem que ser de 5 anos. Então, não é bem por aí que funciona. Porque a gente também tem que saber o grau, né, do material, né? O material não dura para sempre. Uma cerâmica, uma pastilha não dura para sempre. Um argamassa ali que é aplicada na fachada, a gente sabe que não dura para sempre. Então, cada edificação é uma situação diferente. Então, isso é uma parte mais contratual. Sim, 99% dos nossos serviços a gente acaba dando 5 anos de garantia da restauração da fachada. Mas tem as entrelinhas, tá?
até mesmo porque a gente precisa avaliar o tipo de revestimento, né, que está aplicado na fachada. Tem revestimento que não vai aguentar esses 5 anos. Então, tem umas entrelinhas ali, daqui 2 anos é necessário fazer uma calafetação de janela, por exemplo. Faz parte da restauração de fachada. É uma calafetação que você está vedando ali para não entrar água, né? Lembrando que é anual que você precisa fazer essa manutenção. E essa calafetação, quando você faz, quando você prevê, né, essa manutenção preventiva, vamos Sim. dizer assim, isso já está prevista dentro de um contrato? Você já cobrou isso nessa reforma? Você já está previsto isso? Ou é um novo serviço que você vai executar e vai cobrar de novo por aquilo? Não, é um serviço que a gente já prevê na vistoria técnica, né? O primeiro contato que você tem com o condomínio. E a gente faz uma entrevista bem minuciosa. A gente pergunta se está tendo infiltração, então isso ajuda, algumas informações ajudam bastante. Então, a gente está tendo infiltração em alguns apartamentos. A gente pode entrar em um. Então, você entra ali no apartamento, você vê que em volta da janela ali tem vários sinais de infiltração. Então, você olha para o lado de fora, a vedação da janela ali tem um vão aberto. Então, a calafetação já não existe mais. Então, isso a gente já prevê na restauração da fachada. Então, assim, esse tipo de serviço, por exemplo, a calafetação, você precisa fazer todo ano. Mas então, isso só para... Não sei se eu fiz a pergunta de forma correta. E se você fizer um exemplo, se fez todo mês de dezembro. Sim. Toda vez que você vai fazer essas calafetações, elas vão ser cobradas, é isso? Exatamente. Ou você já coloca isso num pacote único? Não, pode ser. Isso, por exemplo, isso é tudo parte de negociação, né? De contratual. Tem obras que a gente já trabalhou. Ó, a gente fechou o serviço, daqui 2 anos eu vou verificar a calafetação da janela e se tiver necessidade de fazer alguma calafetação, tá dentro do pacote. Pode acontecer. Claro que a gente já prevê esse custo quando a gente está fechando a obra. Mas enfim, então essa parte já é mais contratual, mas esse tipo de material selante dura 1 ano. Então você já não viabiliza e você dá uma garantia de 5 anos para fazer isso, porque o material em si não dura esse período de 5 anos. Então, sim, a gente dá uma garantia de 5 anos, mas tem algumas entrelinhas aí que são acordadas em contrato, que a gente mostra para o cliente que não é a mão de obra que não vai durar os 5 anos, mas sim o material que está sendo utilizado ali. Entendi. Eu tenho um quadro aqui, Lucas, que é convidado convida. Uhum. Né? Então, tem algum profissional, alguém que você gostaria de ver aqui batendo um papo com a gente? Tem sim, tem o Daniel, que ele é diretor de uma consultora em Guarulhos também, né? Um diretor, uma pessoa que a gente acabou fazendo uma collab, uma parceria, né, de alguns serviços, e ele é um cara aí também que tem muito a agregar na área aí. Qual que é o grande diferencial do Daniel? É o profissionalismo dele, né? E ele é um cara voltado muito para a área comercial, então é uma área também que eu admiro demais. Então ele que até a gente, por meio dele que a gente está fazendo o hospital do Zanettini, né, onde ele projetou há anos atrás, acho que tem mais de 30 anos. Né? Então, ele é um cara dessa área comercial, ele é um ótimo profissional. Até aproveitar e mandar um abraço para o Zanettini, que foi o primeiro convidado, inclusive. Foi a pessoa que startou, de fato, o nosso podcast. Uhum. E o projeto em si que a gente está executando no hospital, que ele projetou, para você ver, uma fachada que ficou 30 anos sem uma manutenção. Então, ali é uma missão que foi dada a gente ali, que é um baita serviço técnico, né? Quem conhece o hospital ali é do Hermelino Matarazzo, né? O Dr. Alípio Corrêa Neto. Então, principalmente o hospital ele tem uns brises, né? De umas placas cimentícias na fachada, já está muito deteriorado. Essas placas já começaram a cair já, então você imagina, é um hospital que funciona 24 horas, a gente passando direto embaixo. Então, né? Já estava num grau de deterioração muito alto. E a gente está executando aí, em abril a gente já finaliza essa obra já. E quem quiser ver o antes e depois, como que faz? Só acessar o Instagram, né? A gente tem o nosso site também, que é o www.obradec.com.br, e o nosso Instagram, que pode me acompanhar lá, que é o Engie Lucas Bezerra. Eu vou, para quem está acompanhando pelas plataformas de áudio, vou colocar aqui na descrição, tá? Os contatos do Lucas. Para encerrar, né, diante de tanto assunto interessante que falamos aqui, queria que você desse aí suas palavras
finais para encerrar o nosso conteúdo. Enfim, se você quiser até dar algum conselho para quem está buscando empresas como a sua para fazer uma reforma. Inclusive, seria interessante você falar o tipo de serviço que vocês oferecem. Acho que você esqueceu desse ponto. Sim, hoje a Obradec é a especialização, né, em construção, né, em geral, com nossas especialidades, principalmente nessa área condominial, em restauração de fachadas. Na verdade, é manutenção, né, predial. Isso a gente exerce toda a área civil, né, da construção civil dentro do condomínio, seja comercial, residencial, industrial, e da área de impermeabilização também, né? Então, mas hoje a gente também tem obras de construção, hoje a gente está construindo UBS, unidade de saúde básica, obra residencial também, então reformas também de apartamento, de alto padrão, enfim. Então toda essa área civil hoje a Obradec já tem como especialidade. Obrigado, Lucas, por compartilhar tanto conhecimento com a nossa audiência. Eu peço que vocês compartilhem esse conteúdo com o maior número de pessoas que vocês conseguirem. É isso aí, pessoal. Até o nosso próximo encontro.